Então, aqui chamar a atenção. Vamos começar então, tchau. Então, chamar a atenção, né, na aula passada, a gente mais ou menos finalizou a discussão do Power Count. Eu acho que não tem muito mais o que acrescentar, agora são casos especiais. Eu queria só chamar a atenção para vocês, no caso dos modelos signo-nominais, né, que é uma outra categoria de modelos que é interessante, e tocar um pouco nesse assunto aqui. Os modelos signo-nominais, né, constituem uma categoria de teorias de campo muito interessante, com muitas aplicações, né? Aplicações na física hadrônica, aplicações na matéria condensada, muitas aplicações na matéria condensada e aplicações na gravitação também. Mas elas, vamos dizer, elas são análogas, né? Os modelos signo-nominais são uma teoria de campos, né? Clássica, quântica, e generaliza um problema muito simples da mecânica newtoniana, da mecânica clássica, usual. É o problema de uma partícula, né? Basicamente ele é a versão de campos, né, do problema de uma partícula vinculada. Né? Então a gente uma partícula vinculada seria a contrapartida unidimensional, porque geralmente a gente faz assim, a gente sempre pensa assim, o campo, né? O campo é uma categoria que depende, né, do tempo, pensando no campo clássico, né? Uma função diferenciável clássica dentro das coordenadas de posição. Se a gente faz uma redução dimensional, saindo, né, da dimensão temporal e das dimensões espaço-temporais, a gente faz uma redução unidimensional. Então, uma teoria de campos unidimensional é um problema mecânico. A gente sai dessa coordenada aqui e faz essa condição. A gente toma os campos, né, como só dependentes do tempo. É como se a gente fosse estudar uma teoria de campos onde todos os campos fossem homogêneos espacialmente. Então, os campos só têm dependência temporal. Então, por exemplo, a gente faz como se todas as derivadas espaciais, os campos são zero. Então é aquele regime em que nós temos campos uniformes no espaço e todos os pontos, né, do campo só dependem do tempo. Então essa é a redução unidimensional. Se a gente fizer isso no caso da eletrodinâmica, do Maxwell, né, a gente pegar o caso da eletrodinâmica, botar no Maxwell, né, colocando em forma covariante, a gente tem uma grande matemática, mas quando a gente faz, né, a descrição em termos dos campos A e B, a gente ganha essa densidade de Lagrangiano. Então, Lagrangiano de lado em termos de campos A e B. Daí, claro, os campos, né, são dos potenciais. Como o único campo, o único potencial que apresenta derivada temporal, quando apresenta caráter dinâmico, é o potencial vetor, ele vai dar, vamos dizer assim, ele vai dar a física do eletromagnetismo. Então, se a gente faz a redução mecânica, que nós chamamos de redução mecânica, a gente vai agora trabalhar no regime em que todos os campos só dependem do tempo. Então, por isso que a gente fala, é uma teoria, como se fosse uma teoria de campos unidimensional. Unidimensional, no sentido, né, do tempo. Tudo depende só do tempo. Então, é como se fosse um problema de coordenadas, de mecânica, em que a gente tem coordenadas generalizadas. Então, por exemplo, se todos os campos estão em regime de uniformidade, independência das coordenadas espaciais, o gradiente é zero e o rotacional é zero. Então, a única variável mecânica que sobra, dinâmica, é o potencial vetor. Então, o Lagrangiano de Maxwell, né, ele se reduz, né, então,
o lagrangiano de Maxwell, ele se reduz, né, na redução mecânica, vou colocar assim, redução mecânica, ele se torna o lagrangiano, vamos dizer assim, de um oscilador harmônico tridimensional. Oscilador harmônico tridimensional. O que vai ser? Vai ser 1 sobre 2 de 0. E aí o campo elétrico ao quadrado vai ficar dt. Então, na verdade, o campo de Maxwell, né, ele está descrevendo 3 graus de liberdade. Pode olhar pela redução mecânica, a gente vê que é a coordenada temporal que diz que variável, né, que coordenada generalizada é dinâmica. Então, eu considero, é claro que o oscilador harmônico aqui, ele vai dar, é um oscilador harmônico tridimensional com 3 componentes, a x, a y e a z. Se nós tivéssemos alguma coisa do tipo campo de Maxwell-Proca, né, se fosse não Maxwell, né, se fosse Maxwell-Proca, na verdade, aqui tem um oscilador harmônico, que é uma partícula livre. Né? Isso aqui é o lagrangiano de uma partícula livre em 3 dimensões. Tá? Não tem o termo harmônico, não tem o termo de restauração do potencial, é uma partícula livre em 3D. Então, vamos dizer assim, o lagrangiano de Maxwell, puro, ele é a versão, em teoria de campos, né? A versão de campos de uma partícula livre, né? Energia cinética. Só que o lagrangiano só tem energia cinética, quer dizer, a equação de campo aqui seria A, 2 pontos igual a 0. Então, a aceleração é nula. Então, eu teria, né, partícula livre. Se agora nós tivermos um lagrangiano de Maxwell-Proca, em que, além do termo de Maxwell, né, além do temos um termo que seria um termo tipo massa, né? Que é menos um quarto, fica mais ou menos, né? Está aqui parâmetro em si. Vou botar aqui de forma covariante. 4 e 0, f' ao quadrado, mais aqui no meio, 5, ali. Então, esse aqui é o lagrangiano de Maxwell-Proca, é o lagrangiano em que a gente tem o termo tipo de massa no campo eletromagnético. Aqui a gente vai escrever f', acho que 5, ali, igual a 0, bastante campo livre, né? Então, se a gente faz a redução mecânica, aqui a gente vai ter então, a gente vai ficar com o termo só do campo elétrico, porque vai ter só a derivada temporal do potencial vetorado. Então, a gente vai ter aqui uma redução mecânica, né? Uma redução mecânica, né? Vai ficar, então, mecânica, vou colocar assim de Maxwell-Proca, ele vai ficar termo sobre 2 de 0, pelo campo elétrico que existe, então vai ficar dTA ao quadrado, é o termo que vem daqui, e depois daqui nós vamos ter mais no meio, aí vão ficar Φ2 sobre C2, né? Porque lembrando da formulação covariante, então o potencial vetor sobre C, a componente temporal é o potencial elétrico sobre C, a componente espacial é o potencial vetor, vai ficar menos o meio de A2. Então, se a gente olha para esse lagrangiano, a gente tem aqui esse campo aqui, ele aparece livre, é uma variável, é como se fosse uma variável auxiliar. Então, se eu tiro as equações de Euler-Lagrange,
as equações de ordem laranja vão me dar φ igual a zero. E aqui nós vamos ter 1 sobre zero a 2 pontos. Aqui é um sinal menos aqui. E aqui, esqueci de parar aqui, né? E aqui é menos 5. Vamos ter, quando eu fizer a princípio variacional, integrar por parte, vai aparecer um sinal menos, então vai ficar menos aqui, então fica mais aqui. E aqui mais 5. Igual a zero. Então, o que a gente tem aqui é um oscilador harmônico tridimensional isotrópico. Um oscilador harmônico isotrópico, porque é a constante de restauração aqui, K é o mesmo para todas as direções, o AX, o AY, o AZ são acoplados com o mesmo princípio, ele é isotrópico tridimensional. Então, essa seria a redução mecânica. Então, de fato, o campo de prova, que ele está descrevendo para nós 3 graus de liberdade, que são os 3 graus. O grau de liberdade associado ao potencial escalar é zero, ele é nulo, né? E esse grau de liberdade eu quero descrever como oscilação tridimensional. Então, essa seria a redução mecânica. Muitas vezes, se a gente tem um modelo de campos e a gente quer entender o que ele está descrevendo, às vezes é mais simples a gente fazer a nossa análise, faz a redução mecânica, vê o modelo mecânico, o que diz para a gente, e a partir do modelo mecânico a gente já tem uma ideia dos graus de liberdade que estão envolvidos. Por exemplo, o estudo de sistemas mecânicos caóticos, né, campos clássicos caóticos, muitas vezes é feito assim, faz a redução unidimensional, estuda-se o modelo mecânico realmente unidimensional e faz a análise do caos e depois tem um teorema que permite que isso seja estendido ao caso de campo. Então, eu só querendo alguém sim, não? Eu não entendi o que você quis dizer com redução mecânica. A redução mecânica significa o seguinte: o teu campo é um problema mecânico, é um problema em que você tem coordenadas generalizadas e os momentos canônicos associados, onde tudo só depende de tempo. Então, todo o problema são coordenadas, o sistema tem graus de liberdade discretos, né? E a dinâmica é dada porque as coordenadas generalizadas e os momentos dependem só do tempo. Então, tem um problema unidimensional. Uma teoria clássica de campos, né? Nós temos os campos agora dependentes de t e de x. Então, para eu fazer o contato desse modelo aqui com o modelo, e esses campos também, eles têm momentos canônicos associados a eles, né? Pelo formalismo hamiltoniano, tem momentos canônicos, também são funções clássicas de t e de x. Então, a redução mecânica consiste em quer dizer, esses campos dependem de t e de x e satisfazem as equações de Euler-Lagrange. Então, nós temos lá as equações de Euler-Lagrange para esses campos aí, rapidamente aqui. Então, aqui nós temos, né, o análogo das equações de Euler-Lagrange, as coordenadas generalizadas, né? dt. Esses campos aqui satisfazem essas equações clássicas. E essas equações dizem que, dadas as condições iniciais, dadas as condições do contorno, nós vamos achar as soluções de campo que dependem de t e de x. A pergunta é: eu posso buscar aquelas soluções das equações de campo? Ou será que o meu sistema de equações de campo vai me dar soluções em que eu tenha campos dependentes só do tempo? Então, quando eu vou buscar esse regime, quer dizer, é um sub-resultado dentro do meu modelo de campos mais amplo. Vou buscar apenas aquelas soluções que sejam puramente dependentes do tempo, que sejam homogêneas do ponto de vista espacial. Se é esse tipo de ansatz, né, de suposição, vamos supor que existam essas soluções, vamos colocar nas equações de campo. Se as equações que nós encontrarmos soluções com essas características, é isso que nós chamamos de redução mecânica. Mas por que você chama de mecânica? Porque o problema mecânico, um problema de mecânica de partículas, a única coordenada é o tempo. Ok. Por isso, é como se fosse uma teoria de campos unidimensional. Essa é uma questão de nomenclatura. A gente chama de modelo mecânico por isso.
Então a gente pode se perguntar, por exemplo, se eu pegar um modelo de Young-Mills S2, vou deixar essa tarefa para vocês. Essa tarefinha. Tentem ver o que vocês podem ler a partir dessa redução mecânica. Vamos só ficar como tarefa, então. Pegar a redução mecânica de Young-Mills S2. Vamos pegar lá o nosso Young-Mills, né? Então, o nosso grupo de gauge é o S2. Né? Tá certo. E aí, vamos colocar aqui o nosso Lagrangiano de Young-Mills. Lembrando, então, agora que o nosso potencial de gauge, né, a linear, então, nós vamos ter três potenciais. Então, nós vamos ter FA e os potenciais vetorizados. Então, vamos fazer a redução mecânica agora. Vamos pegar esse Lagrangiano aqui, que vai se abrir, vai dar 4 termos, vai dar o termo, vai dar esse termo aqui. Isso aqui é o quadrado, no fundo é isso aqui é o quadrado. Isso menos isso ao quadrado. Então vai dar o quadrado do primeiro, que é o f abeliano ao quadrado. Depois vai dar um termo misto aqui, que vai ser o termo cúbico, 2a's e uma derivada de a. E depois o termo quarto, que vai ser a. E basta depois vamos precisar lembrar só dessa relação aqui. Epsilon ABC, Epsilon A, BE, né? É igual a delta de A, BD. Então, aqui nesse termo aqui, quando for elevar ao quadrado, vai aparecer esse epsilon contraído com ele mesmo, o índice contraído com ele mesmo. E aí isso aqui vai se desdobrar em dois termos. Né? Então a gente vai ter um modelo mecânico assim, bastante amplo, porque vai ter os termos de derivada, depois vai ter os termos de interação cúbica e depois vai ter os termos quadrados. Vai dar um modelo mecânico, no sentido de que tudo agora vai depender só do tempo, a redução mecânica. Então, ela vai dar para nós FA 3 fios de T e os 3 A's de T também. Então, a gente tem agora coordenadas Φ1, Φ2, Φ3, vai ter coordenadas A1, A2, A3. Então, eu tenho um problema com 6 coordenadas. Né? O A varia de 1 a 3 aqui, então tem esse escalar aqui com 3 componentes AB, 3 componentes de SU2 e o vetor com 3 componentes de SU2. Claro que nessas derivadas aqui, toda vez que eu tirar, vamos dizer, quando eu for tirar o F e J, parte magnética, né? Pegar índice espacial, só vai aparecer derivada espacial. Vou apagar isso aqui. Então, da parte magnética só vai aparecer o termo de interação. Quando a gente pegar a parte elétrica, né? A parte elétrica do Young-Mills, o F0 e A, então vai aparecer DDT do A e A menos o gradiente do A0 lá, e aí menos G epsilon A BC A0 B Φ e B A C. Então, claro, essa derivada aqui é zero. Então, esse termo vai trazer uma velocidade. Esse grau de liberdade vai ficar porque tem um componente temporal. Mas quando eu for pegar componente magnético do Young-Mills, né, então você vai ficar o rotacional, o variante, né, DI a J menos J aí, e aí menos G, epsilon ABC, A e D, AJC. Então, esse termo é zero, esse aqui é um puro gradiente, esse termo é zero. Então, o termo magnético, quando ele for elevado ao quadrado, né, aí eu vou ter, a gente abriu o Young-Mills, vai ficar F0I mais F0 mais F0 mais FJ, FJ. Esse termo aqui vai contribuir apenas com
uma interação quártica, se não tivesse as coordenadas. E aí vocês vão ter um modelo bem amplo, né? Com derivadas temporais, né? E auto-interação. Aí seria interessante vocês obterem agora o que é um modelo mecânico de Arquimedes. Que tipo de aplicação eu posso ter isso? Que tipo de física eu posso retirar disso? Qual é o movimento, né? Se esses três fios e esses três ares estão descrevendo alguma partícula, algum grau de liberdade mecânica, que essas equações estão dizendo para você? Então, acho que poderia ser um exercício simples, uma tarefa, um exercício simples, né? Isso foi assunto de literatura, uma certa discussão que era buscar o regime caótico, quando você pode obter soluções caóticas numa teoria de Young-Mills. Então, um teorema que se estabeleceu, isso é um problema de física matemática, né? Então, é um problema assim, bastante matemático, porque você vai ter que olhar sobre as equações diferenciais, ver as condições de contorno, as condições iniciais, fazer pequenas perturbações, e aí ver se você modificando minimamente as condições iniciais, se as soluções dinâmicas se afastam muito ou não, para poder saber se tem regime de causa. E aí se estabeleceu, esse resultado é interessante, um teorema de impulso que mostrava que se você quer estudar teorias clássicas de campo em regime caótico, o problema é muito complicado, porque aí você tem equações diferenciais parciais. Mas ele mostrou que o regime caótico de uma teoria clássica de campos, ele pode também ser discutido a partir da redução mecânica daquele modelo. Então, você faz a redução mecânica, que nós fizemos aqui, estuda se tem caos, coloca as condições iniciais, modifica um pouquinho, estuda se tem caos, e aí, se a solução mecânica correspondente ao modelo de campos apresentar regime caótico, você, o teorema, te garante que a teoria de campos também vai ser caótica. Você consegue reduzir o problema, né, que é muito mais complicado do ponto de vista matemático, a um problema mais simples, que você vai ganhar equações diferenciais ordinárias, não mais parciais. Então, eu só estou colocando isso porque é uma discussão que surgiu muito na literatura e na técnica de 80. Envolveu o próprio Slavkov, Faddeev, toda uma escola russa participou dessa discussão. Eles estiveram muito à frente nessa discussão de estudar caos e integrabilidade em teorias em modelos mecânicos e em teorias de campos. Só que como tivesse a redução mecânica, como se estivesse olhando um ponto específico do campo, porque a gente está levando em consideração a variação espacial. Isso, você está dizendo o seguinte: meu campo, do ponto de vista, em todos os pontos do espaço, meu campo só depende do tempo. É como se o campo, se não tivesse dependência do tempo, meu campo seria constante. Né? Meu campo é isso aqui. Eu veio um campo, eu dou uma jeitinho de coisa, tá? A gente tem isso aqui, né, Mateus? Suponhamos que não tenha dependência espacial. Então, em todos os pontos, meu campo só depende do tempo. Então, em todos os pontos do espaço, o campo tem o mesmo valor, só depende do tempo. Então, você, não é que em todos os pontos você tem um problema que só depende do tempo. Então, é como se em cada ponto do espaço você tivesse um problema, certo? E aí, isso às vezes é muito útil, porque te dá informação. Houve assim, também estudo disso em relação à supersimetria, né? Então, assim, é um problema, vamos dizer assim, de natureza matemática, né? O problema de causa não é um problema só de física, é um problema de matemática. Ele tem uma natureza matemática muito forte, mas depois, claro, isso vai na física, porque a questão de causa está ligada também a sistemas dinâmicos. Você vai estudar sistemas dinâmicos, saber se sistemas dinâmicos são integráveis, são caóticos, e aí, numa teoria de campos, né, isso por um certo tempo foi uma questão: como estudar causa na teoria de campos, até que esse teorema chegou e mostrou que basta estudar o caos na teoria de campos, no modelo mecânico ordinário. Aí tem vários métodos para estudar caos, não é só assim, chegar, fazer na força bruta, aliás, equações diferenciais. Tem o método dos correntes de Lyapunov, tem o método dos gráficos de Poincaré. Aí tem diferentes metodologias para você atacar o problema do caos na mecânica. Mas o problema esses métodos são bem conhecidos. Então você reduz o problema de campos a um problema mecânico, estuda o caos aqui no regime mecânico e infere o resultado para a teoria de campos, certo? Você vai falar? A inversa vale também? Vale. Tem na teoria? Então.
Te interessa, né? Se você quiser, depois eu te dou a referência. Teve um aluno meu que fez uma tese, a gente estudou isso em supersimetria, 2006, 2007, a tese do Leonardo. E aí eu posso passar aí dentro, porque o Leonardo estudou isso bastante, né? Ele sabe isso até mais do que eu. E aí ele coletou todos esses resultados matemáticos, dos teoremas. Então, se alguém quiser, eu posso mandar o PDF da tese para vocês. A gente acabou entendendo o seguinte, que a supersimetria, por ela vincular muitos parâmetros, quando você tem supersimetria, os acoplamentos são muito relacionados, né? Um termo vai no outro, e aí isso aí, você tem condições muito amarradas, então isso aí facilita você aplicar o regime da supersimetria. Em vez dela organizar, ela organiza muito, mas aí ela também facilita a questão de caos, porque se você mexe um pouquinho nas condições iniciais, você pode mexer nas relações entre as constantes de acoplamento, e aí o regime caótico dispara a taxa de referência. Muito bem, então isso aí foi só um parênteses para dizer o que é uma redução mecânica. Se você, às vezes na literatura isso aparece, já teve muito estudante que veio me perguntar o que era redução mecânica, né? Porque quando se fala de teoria de Caruso-Klein, teoria de dimensões superiores, a gente sempre acaba falando de redução dimensional, compactificação espontânea e redução de grandes LEDs, né, large extra dimensions, universo de branas, aí tem vários esquemas de redução dimensional. Mas aí, o que é a redução mecânica? A redução mecânica é pegar uma teoria de campos, esquecer que os campos dependem de X, colocar todos os campos são dependentes de T. E aí você ganha um modelo de campo. E eu estou dizendo, os modelos simples lineares, eles são construídos do contrário. Ao invés de eu fazer a redução, nós fazemos o que a gente chama de oxidação. Quer dizer, em vez de você reduzir, você aumenta a dimensão. Então você parte de uma dimensão. Suponhamos que a gente tem um problema de uma partícula que esteja se movendo numa N-esfera. Eu tenho um sistema de N de todo um espaço, quer dizer, eu estou até botado numa esfera N-dimensional e N mais uma dimensão. Todo um espaço euclidiano com N mais uma dimensão. Então, uma partícula nesse espaço, ela vai ter as coordenadas, vamos colocar assim, de X e de T. Então, eu tenho vou botar até I maiúsculo, esse I maiúsculo aqui, vai de 1 até N mais 1. Tem N mais 1 coordenada, eu estou num espaço de dimensão N mais 1. Só que essa partícula está vinculada a se deslocar em cima de uma esfera em espaço N mais 1 dimensional, ou seja, ela satisfaz essa relação aqui. X1 ao quadrado mais xn ao quadrado mais xn mais 1 ao quadrado igual a R2. Então isso aqui é uma esfera n-dimensional, né? Quer dizer, é uma subvariedade do mundo de dimensões n mais 1. Isso aqui é uma n-esfera. Né? Que a gente, do ponto de vista da teoria de grupos, dos espaços homogêneos, uma n-esfera é o quociente entre dois grupos, aparece n mais 1, quociente SO. Então, a partícula está se movendo em cima de uma n-esfera. Então, e ela tem energia, é uma partícula livre em cima de uma n-esfera. Então, a equação de Lagrangiano dela é 1/2, vamos colocar n, pode fazer a massa igual a 1, né? N xi ponto. Isso aqui é o Lagrangiano da partícula livre em n mais uma dimensão. Só que essa partícula está se movendo em cima de uma esfera n-dimensional. Satisfaz essa condição. Então, essas n mais uma coordenadas, aqui, essas n mais uma coordenadas não são livres, são vinculadas. Então, o vínculo, de uma certa maneira, pressupõe uma interação. Para a partícula estar em cima da esfera, se deslocando em cima da esfera, não está envolvendo retilíneo uniforme, n mais uma dimensão, você está tendo alguma força de vínculo ligando, né? Obrigando ela a se mover nessa esfera n mais uma dimensional. Então, a gente pode, por exemplo, eliminar a coordenada n mais 1 em termos das demais. Seria mais ou menos x quadrada, né? De R2. Vamos colocar aqui menos, agora eu vou botar um I minúsculo, xi, onde esse I minúsculo vai varrer apenas as coordenadas que ficaram independentes. Esse I minúsculo vai de até N, eu eliminei a coordenada N mais 1. E aí, claro, o Lagrangiano ficou no meio. E vamos esquecer, vamos fazer N igual a 1, só porque não vai atrapalhar em nada, vai ficar essa massa, né? Não vai ajudar em nada, fazer N igual a 1.
Então vai ficar o meio de x e ponto, x e ponto. E eu estou pegando as n coordenadas. E agora eu vou só substituir a coordenada n mais 1. Mais meio. Aí agora vamos ver quem é x, n mais 1 ponto. Quem é a derivada temporal da coordenada xn mais 1. Como ela está ao quadrado, escolher o sinal mais ou menos é indiferente. Ela vai estar aparecendo ao quadrado. Isso aqui vai estar aparecendo ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 1 meio de 1 sobre essa raiz quadrada aqui. Agora, vezes a derivada temporal ficar aqui dentro. Isso aqui é constante, vai ficar menos 2 x ponto. Estou derivando, né, esse quadrado, x derivado. Então, 2 cancela com 2. Aqui tinha mais ou menos crescimento, ao quadrado vai tudo desaparecer. Então, a gente pode colocar aqui o seguinte, 1 meio, aqui a gente pode colocar 1 sobre R2 menos, assim, x, vamos ficar carregando muito isso aqui, vamos colocar assim, xj ponto, esse k aqui está somado, né? Varia desde 1 até n, e aqui a gente vai estar colocando ao quadrado, vai ficar xi ponto, xj ponto. Então a gente agora pode resumir isso em uma coisa só. Pode escrever que esse lagrangiano é 1 meio, posso escrever aqui uma função xj do x, né? E aí aqui a gente vai ter x e ponto xj, onde quem é xj? Então vai ser o primeiro termo, que é delta j. Quando eu colocar esse delta em j, x e ponto xj ponto, vai dar exatamente x e ponto. Fatorei o meio, e aqui ficou mais xj sobre R2 menos x ponto. Então a gente pegou esse. Então isso a gente chama de modelo simples nuclear. Isso aqui está descrevendo, né, o lagrangiano de uma partícula livre em n mais 1 dimensões. Livre no sentido de que é livre, mas vinculada. Uma partícula vinculada a se mover sobre uma esfera n-dimensional. Então, esse lagrangiano, que é livre do ponto de vista das n mais 1 dimensões, ele se torna um lagrangiano agora altamente não linear. Porque essa função gj de x está aqui, eu tenho essas velocidades no denominador, eu tenho esse x aqui. Então, essa é a estrutura, isso é o típico modelo sigma não linear, onde a métrica GJ, essa aqui é a métrica de uma n-esfera em coordenadas cartesianas. Então, isso aqui. Eu vou lá, qual é essa? Métrica de Sn em coordenadas cartesianas. E aí o problema aqui, né? Aqui, ó, no fundo, ó, isso aqui, o que é isso aqui? O que a métrica faz? A métrica, ela faz um produto escalar. Quer dizer, do ponto de vista covariante, esse lagrangiano aqui está me dando isso aqui no meio de módulo da velocidade, x e ponto. Né? Esse lagrangiano aqui está me dando. Se eu recuperasse a massa, esse lagrangiano aqui está me dando no meio de mv2. Por quê? O que é o produto escalar? VI. O produto escalar, o que é V2? O que é V2? V2 é GJ, VI, VJ. A gente usa a métrica, né? Quando a métrica não é a métrica euclidiana, né? Quando a métrica é a métrica euclidiana, fica V1 ao quadrado, depois ao quadrado, tudo diagonal. Mas se a métrica é não diagonal, a métrica não euclidiana, não diagonal, mas euclidiana, não diagonal e euclidiana significa que ela é positivo definida. Então está aqui. Então, isso que está aqui é justamente a métrica vezes velocidade. Então, eu estou tirando aqui a norma ou o módulo desse vetor x e ponto ao quadrado. No fundo, eu estou fazendo isso aqui. Módulo é meio de x ponto ao quadrado. Ou seja, é uma energia cinética. É um termo de energia cinética, só que
não com a métrica euclidiana, mas com uma métrica não é uma métrica diagonal, uma métrica riemanniana, não uma métrica euclidiana, que é delta J, que é a métrica euclidiana, isso aqui é a métrica riemanniana da esfera em coordenadas cartesianas. Fala, Edson. Sobre esse termo, velocidade no denominador, não acho que apareceu quando você verificou. Não, desculpa. Perdão, errado. É simplesmente isso aqui. Estou repetindo isso aqui. É sempre. Obrigado, estava errado. Corrijam por gentileza. Inclusive, dimensionalmente estava errado. É isso aqui. Eu derivei isso aqui. Quando eu derivo isso aqui, fica o meio, 1 sobre a raiz disso aqui, vezes a derivada. Aí sim aparece a derivada. Quando eu elevo ao quadrado, que é xn mais 1 ponto ao quadrado, aí fica isso aqui. Mas eu tinha colocado esse ponto aqui que estava errado. Obrigado. Então, esse é o ponto errado. Então, a gente tem uma métrica, essa métrica aqui então é não linear, quer dizer, a não linearidade, por isso que ele é chamado de não linear, porque ele agora, quer dizer, o termo energia cinética, ele na verdade tem um termo típico de energia cinética, que é esse delta aqui, x e ponto, mas vai ter um monte de termos agora de interação, que são termos não polinomiais, porque isso aqui está aparecendo no termo polinomial. Então, é uma função não polinomial, uma função racional, mas não polinomial. Então é altamente não linear. Então isso é um modelo de sistema não linear. Claro, a gente pode olhar essas equações, olha a laranja agora. Deixa eu apagar aqui juntinho. Desculpa, eu estou falando sobre isso, adianto que depois a gente lá na frente já tem que fazer o modelo de sigma não linear, porque o modelo de sigma não linear é um exemplo muito bom de teorias efetivas. Então, em física hadrônica, quando se faz, por exemplo, os modelos chamados de teoria de perturbação quiral, para estudar a física dos pions, né? A interação de pions, usa-se a chamada teoria de perturbação quiral, que é um modelo sigma não linear, e também a quebra espontânea de simetria, sempre que a gente tiver a quebra espontânea de simetria, de uma simetria global, pelo teorema de Goldstone, né? Uma simetria global quebrada espontânea, uma simetria global, não é contínua, quebrada espontaneamente, ela gera bósons de Goldstone. E aí a pergunta é, aparecem bósons de Goldstone. E esses bósons de Goldstone, quando eles interagem? Então, a interação entre bósons de Goldstone, ela acaba sendo um modelo de também, numa teoria, não agora quando a simetria é global, mas é local, e é quebrada espontaneamente, se eu tenho campos escalares, né, carregados, acoplados a campos de rede, e a simetria local é quebrada espontaneamente, entra em ação do mecanismo de Higgs. Então, os bósons vetoriais ganham massa por causa da quebra espontânea de simetria. Aí, esses bósons vetoriais ganhando massa, eles deixam de ser objetos transversos, eles passam a ter a parte longitudinal, que é a parte que depende da massa. E aí, a gente se pergunta, como os bósons vetoriais longitudinalmente polarizados interagem via o modelo de sigma. Então, o modelo de sigma linear está dentro de muitos aspectos físicos do modelo padrão. Onde também aparece o modelo de sigma não linear na supergravidade. Se a gente quiser acoplar matéria escalar com gravitação num cenário supersimétrico, necessariamente a matéria escalar tem que ser um modelo de sigma linear. A supersimetria impõe que a matéria escalar só se ligue à gravitação através de um modelo de sigma não linear. Então, o modelo de sigma não linear é uma estrutura muito importante em física de matéria condensada, sistemas ferromagnéticos, né? Sistemas fortemente ou menos fortemente ferromagnéticos são descritos por modelo de sigma não lineares. Né? Então, é uma categoria de modelo que é quase que um paradigma na física. Quase que a gente tem um paradigma na física básica, o oscilador harmônico. Né? Tudo na matemática, tudo é gaussiano. Na física, tudo é oscilador harmônico. Né? E na teoria de campos, acaba quase tudo isso aqui, o modelo de sigma não linear, uma estrutura quase arquetípica, né, da teoria quântica. Então, por isso que eles vão muitos modelos, a gente tira muitas informações importantes a partir dos modelos de sigma não linear. É uma categoria de modelos que você tem que ser bem estudado. Eles não são renormalizáveis, vamos falar, em 4 dimensões, são renormalizáveis em 2 dimensões, e foi muito interessante porque o estudo na física dos modelos sigma não lineares bidimensionais geraram para os matemáticos novas categorias de variedades que os matemáticos não tinham classificado ainda.
são algumas variedades chamadas hiperquédrica. Então, a supersimetria é uma coisa importante também, no sentido da ligação dos modelos sigma não lineares com supersimetria. A supersimetria em 4 dimensões, se a gente pegar um modelo sigma não linear, como que a gente vai estudar agora, e levar para 4 dimensões com supersimetria, a supersimetria impõe que a variedade que tem essa métrica, então o modelo sigma não linear está associado a uma métrica, uma variedade curva. Essa variedade tem que ser necessariamente uma variedade chamada de Keller, que é uma variedade que tem chamadas bem classificada pelos matemáticos. Agora, em 2 dimensões, né, para estudar supersimetrias estendidas, apareceram as variedades hiperquédricas, que os matemáticos conheciam um pouco. Então, a partir da física, foram gerados novos espaços de hiperquédrica que os matemáticos já passaram a estudar e classificar. Então, teve uma relação muito forte entre física, matemática, a física representada pela supersimetria e a matemática representada pelas variedades de Keller. E quem fez esse elo, física com supersimetria, matemática com variedade de Keller, foram os modelos sigma-lineares. Eles são muito importantes. Na década de 80 tem uma literatura muito vasta sobre modelos sigma-lineares. Uma outra característica muito interessante dos modelos sigma-lineares é que eles são, na verdade, a verdadeira teoria de Yang-Mills em 2 dimensões. Em 2 dimensões, não adianta você escrever uma teoria de Yang-Mills copiando a de 4 e botando em 2. Não é Yang-Mills. Porque ela não vai ter liberdade assintótica, por exemplo, não vai ter confinamento, não vai ter instanto. Então, se a gente pegar um modelo sigma não linear em 2 dimensões, ele tem as mesmas propriedades que uma teoria de Yang-Mills tem em 4 dimensões. Ele tem confinamento, ele tem liberdade assintótica, ele tem soluções instantâneas. Então, o laboratório de Yang-Mills em 2 dimensões são modelos sigma. E isso é muito importante, inclusive, para a descoberta da liberdade assintótica, né, na década de 60 e na final da década de 69. Quando houve os experimentos do Slack e apareceram os quartos, né, apareceram aquelas estruturas que tinham a propriedade de se comportarem como objetos livres quando estavam muito próximos, ou seja, a propriedade de liberdade assintótica, nenhuma teoria de campos dava esse comportamento em 4 dimensões. Daí o Zimanski, que era um profundo conhecedor de modelos sigma, era um físico matemático, né? E era um físico teórico que trabalhava com a linha da física matemática e estudava modelos sigma lineares em 2 dimensões. Ele observou que em 2 dimensões os modelos sigma não lineares tinham esse comportamento de liberdade assintótica. E aí ele falou, mas aí você pensou, bom, o modelo sigma não linear em 2 dimensões é o análogo de Yang-Mills em 4. Então, se os quartos estão tendo liberdade assintótica em 4 dimensões, será que eles não são descritos por uma teoria tipo Yang-Mills? E aí foi daí que se começou, teve a inspiração para se construir a PCD. A PCD foi construída já se sabendo, claro, fenomenologicamente, né, dos experimentos dos Slack, que os quartos tinham liberdade assintótica, e já se sabendo que a liberdade assintótica era uma propriedade das teorias dos modelos sigma em 2 dimensões. Se aparece liberdade assintótica em 4 dimensões, isso vai ser então, vamos tentar pegar aqui as equações do Euler-Lagrange. Então, o nosso lagrangiano, ele é um meio do J, x ponto, xj, isso em 2 dimensões, né? Normalmente a gente faz o seguinte, né? A gente introduz a métrica desse modo. Bom, agora eu vou fazer só uma formalização um pouquinho, né? Que numa variedade curva, né? Essa métrica aqui, ela está, não é constante, né? A gente costuma, quer dizer, a gente sabe que as coordenadas curvilíneas, elas não têm caráter vetorial, mas as derivadas têm. Quando eu faço a transformação geral de coordenadas, né? xi base em x' x, né? Quando a gente pega a derivada temporal do x em relação ao tempo, eu posso fazer o seguinte, eu posso derivar x em relação, vou fazer o contrário, derivada, fizer uma transformação de coordenadas, a derivada do x' em
relação ao tempo vai ser a derivada do x'I em relação a um xj, e aí, lá, pela regra da cadeia, a derivada de xj em relação a tempo. Então, é como se o x'I ponto, é como não, isso aqui, tem essa matriz aqui, dxi, dxj, xj. Bom, então a velocidade, ela se transforma com um caráter tensorial, quer dizer, a posição não é o vetor, do ponto de vista de uma variedade curva, mas a velocidade sim. A velocidade se transforma exatamente num fator jacobiano. Isso aqui é o jacobiano da transformação, é uma matriz, a matriz jacobiana, J, né? Então, aqui é a matriz J, né? É o jacobiano, jacobiano. Então, J e J. Então, a velocidade ela tem um caráter vetorial. As coordenadas, não, mas as variações das coordenadas por causa das velocidades. Né? Então, a gente não costuma reescrever isso aqui numa variedade curva da seguinte maneira. Pega a métrica, GUJ, X, a métrica tem caráter covariante, e coloca, para fazer a contração, coloca as velocidades, notação contra. Então, a gente adota essa notação aqui, né? Sabendo que isso aqui são objetos contravariantes, isso aqui são objetos covariantes. Isso aqui é o que a gente chama de um diffeomorfismo, ou uma reparametrização. É uma transformação, no fundo, é isso, é uma transformação geral de coordenadas na variedade do modelo sigma. Na variedade do modelo sigma, quer dizer, esse espaço, né, a partícula está se movendo em cima de uma n-esfera, e o modelo sigma é caracterizado pela métrica de uma n-esfera, a gente chama essa métrica, esse espaço onde as coordenadas tomam valores, a gente chama de target space, espaço-alvo. É o espaço-alvo. Quer dizer, o meu modelo sigma não linear, ele é isso, ele faz um mapeamento e pega T e leva em xi de T. Então ele mapeia o tempo real, né, em um espaço, né, uma variedade que a gente pode chamar, normalmente pode chamar de variedade alvo, né, target space, quer dizer, um espaço que tenha coordenadas xi. Nesse caso aqui, são as coordenadas de uma n-esfera. Então, no caso da partícula que se move em cima de uma n-esfera, eu defino esse modelo sigma não linear unidimensional associado a uma n-esfera, e o espaço-alvo é o espaço onde as coordenadas tomam valor. Essas são coordenadas, os x's são coordenadas de uma n-esfera. Então, esse é o chamado espaço-alvo. Depois, na teoria de campos, a gente vai manter essa notação, essa terminologia de target space, mas só que no espaço dos campos, não no espaço das coordenadas. Então, essas reparametrizações ou diffeomorfismos nada mais são do que transformações gerais de coordenadas na variedade alvo, do espaço-alvo. São transformações gerais de coordenadas. Né? Transformações gerais coordenadas no espaço-alvo. Target space. Muito bem. Aí tem toda uma discussão muito interessante, não nessa aula, mas quando a gente for atacar outras questões do modelo sigma, vamos trabalhar com as chamadas isometrias, e aí dentro de todo o modelo sigma carrega dentro de si, intrinsecamente ele carrega uma teoria de Young-Mills. É interessantíssimo a gente ver a relação entre Young-Mills e modelos. Mesmo, por exemplo, esse problema da partícula se movendo na n-esfera, ali dentro a gente vai ver que tem embutido um modelo sigma, uma teoria de campo de Young-Mills. Mesmo na mecânica clássica, se você quiser então ensinar
Teoria de ângulos com o aluno que está fazendo mecânica analítica, você pega esse modelo de círculo linear e a gente vai ver que naturalmente aparece um campo de ângulos aqui. Vamos fazer uma coisa. Então vamos fazer agora as equações de Euler-Lagrange. Equação de Euler-Lagrange, que a gente faz de princípio variacional. Delta x de d vai me dar um delta certo delta L, né? Que eu vou fatorar dessa forma. Beleza? Delta x. E aqui a gente vai ter as equações de campo, as equações de movimento. E o a zero, o princípio variacional, a gente tira as equações de movimento aqui. Então vamos fazer a variação, vai ficar no meio do delta GJ. X vai variar. Então, claro que o GJ de x vai variar. X em ponto, GJ ponto. Mais GJ. Delta x em ponto, x ponto j, ponto, mais gj, x em ponto, delta xj. Claro, nesse segundo termo aqui, eu posso trocar i por j. I vai em j, j vai em i. Então vai ficar g, j, i. xj ponto. Fiz uma troca, renomeei índices. E aí, como a métrica é simétrica, GJ igual a GJI, esse termo acaba sendo igual ao outro. Então, eu posso esquecer esse termo e posso colocar um fator 2 aqui. Certo? 2 que tem um meio, né? Então, cancela. Aqui tem um meio. Deixa eu colocar um meio aqui. Um meio aqui. Mas aí, como esse termo aqui acaba sendo igual a esse, né? Eu cancelo esse termo e cancelo esse fator. Então o nosso delta L ficou no meio. Aí ficou delta GJ. Como é que GJ varia em relação a x? Bom, eu vou pegar a derivada de GJ em relação ao xk. E vou variar o xk. É a brincadeira. A variação da função da coordenada é a derivada em relação à coordenada vezes a variação da coordenada. E aqui x e ponto xj. Então esse está bom. Já está pronto, tem um delta ali. Mas esse termo aqui, eu tenho esse delta sujeito a essa derivada. Vamos fazer aquele esquema de sempre. O que a gente vai fazer aqui? Vai botar uma derivada do todo, botar isso aqui, vai ser a derivada temporal de um meio do GJ, delta xi, xj ponto, isso. Aí vai ficar derivada temporal disso tudo. Né? Vai produzir três termos. Vai ser a derivada da métrica em relação ao tempo, mais a derivada desse cara em relação ao tempo, mais a derivada desse cara em relação ao tempo. Claro que eu gero, daqui eu vou gerar um único termo, que é esse. Mas aí agora eu vou ter que subtrair menos o meio da derivada temporal da métrica. Esse meio aí não tem mais, né? Esse meio aqui. Esse é um bom, então o outro. Esse aqui mais, tá bom? Tem mais não. Esse aqui eu botei, né? Ah, eu botei. Tem não, obrigado. Esse meio aqui eu não tenho mais. Eu sou meio justo. Vai ficar feio, obrigado. Delta xi, xj, isso mesmo, né? A derivada desse termo todo sem menos. A derivada em relação ao tempo métrica, delta xi, xj ponto, e menos métrica, delta xi, xj. Está aparecendo já a aceleração aqui.
Muito bem. Então, esse termo aqui a gente pode trabalhar um pouquinho mais. A derivada de g e j em relação ao tempo é a derivada de g e j em relação a xk e a derivada de xk em relação ao tempo. A derivada de xk em relação ao tempo. Com esse termo aqui, então aqui nós temos delta xk. Esse termo aqui, então, é aquele famoso termo de superfície, vai depender dos pontos terminais na ação. Eu estou integrando o tempo na ação, né, uma derivada total do tempo. Então, isso aqui não pega nada dentro do volume, eu estou pegando só as condições terminais. Então, isso aqui não contribui para as equações de Euler-Lagrange pelas condições de fronteira. São termos chamados de superfície, termos terminais. A ação é isso aqui, integral entre um tempo inicial e o tempo final. Vou fazer a variação da ação. Então, esse termo aqui ele vai pegar isso aqui só nos tempos iniciais e não dá dinâmica nesse intervalo. Então, a gente ficou com essa aqui. Então, vamos acertar isso aqui. Aqui ficou esse termo aqui, ó. Ficou, tem um sinal menos, né? Tá? Ficou muito parecido com esse termo aqui. Né? Eu tenho duas derivadas temporais e tem isso aqui. Então, esse termo aqui ficou. Okay? Pode reduzir, vamos renomear as variáveis aqui. Vamos chamar o seguinte, né, para poder ficar parecido com esse aqui, vamos trocar o K com o I. Se esse I aqui vira K, eu vou ganhar um delta xk. E se esse K aqui vira I, eu vou ganhar um x e ponto. Então, nesse termo aqui, eu vou chamar o K de I. Não vou poder fazer isso não. Aqui já tem o xk, né? Tem o g, j, x e x. Tá bom, tá certo. Vamos chamar o k de i. Então aqui vai ficar i. E aqui vai ficar i. E vamos chamar o i de k. I de k, o i de k. Porque aí eu fatoro. Eu vou ter delta xk, x e ponto, x, j ponto. Delta xk, x e ponto, x, j ponto. Então a única diferença está aqui. É que esse termo aqui, ele vai ter vai ter a derivada de g e j em relação a xk e a derivada de xkj em relação a x. Então, esses dois termos aqui ficam e esse termo aqui. Então, vamos colocar agora o que a gente tem aqui, vamos ter no meio. Então, esse termo aqui, ele é simétrico. Isso aqui é simétrico em j, isso aqui é simétrico em j. Vai ficar um meio. Bom, agora eu vou abreviar. Em vez de ficar colocando a derivada, se eu colocar dk do x e j, do g e j, significa derivada em relação a xk do g e j. Então, o primeiro termo vai ficar dk g e j. Estou só retomando esse termo x e ponto, x, j ponto. Vou fatorar um delta xk. Por exemplo, aqui eu tenho xi. Eu vou chamar esse i de k. Nesse último termo. E aí fica delta xk, delta xk, delta xk. É como se eu estivesse fazendo isso. PL de xk. Já fatorando, né, o delta xk. Então, o primeiro termo fica o meio, dk do g e j, delta xk do x e j. Aí depois vem esse termo aqui, menos di do gkj. X em ponto, x, j ponto. Já estou faturando, né? O delta xk está aqui. E depois o terceiro termo, que é menos gkj. Portanto, faz gjk, vou botar gjk, porque é simétrico. XJ, dois pontos, é o termo de aceleração. Delta xk. Aqui está nas discussões, a gente vai colocar, perdão, vai colocar tudo isso aqui com o índice em cima. Então, tá tudo isso. Retomar aqui a anotação. Peço perdão a vocês, corrijam aí.
Todas as coordenadas, né, quer dizer, os deltas, né, quer dizer, as coisas estão botando as coordenadas com índice em cima. Então isso tudo aqui é, isso aqui é G, isso aqui é x, delta xi, xj ponto. Aqui eu derivei em relação a xi ponto, delta xk. Era todos os índices em cima, eu fui botando tudo embaixo. Tudo em cima, delta xk. Tá? Então todos os índices, eu estava assim, ó, só para lembrar vocês. GJ, X, X e ponto, XJ. Eu fui fazendo variação em relação a XK. XK em cima. Fiz a variação aqui. Foi isso que eu fiz. Defini todas as coordenadas como contravariantes. Foi isso que eu fiz. Então, tudo que eu derivei aqui é XK em cima. Então aqui, XK, então XK. Tinha derivado em relação a XK, mas eu renomeei K, virou I, virou K, ficou assim só para, desculpa, fazer essa correção. Então, ter tudo isso em cima. Aquilo não tem delta XK, só mais fatorializado. Então, ficamos assim. Aqui é só uma observação. Esse termo aqui, ó, ele é simétrico, aqui é simétrico em J, mas o GJ já é simétrico. Mas aqui é simétrico em J, mas essa expressão aqui não é simétrica em J. Então é claro que eu posso simetrizar. Eu posso substituir tudo isso aqui por um meio de BI GKJ mais DJ GKI. Simetrizando. Já que isso aqui é simétrico, só a parte simétrica em J vai contribuir. Então, eu vou simetrizar isso aqui em J. E J não tem sobre 2. E aí fica lá, x e ponto, xj ponto. Então, agora eu tenho. Então, eu tenho agora toda a parte em velocidade ao quadrado e aqui a parte de aceleração. E tudo isso tem que ser igual a zero. Então, vamos multiplicar tudo isso. Vai ficar, a nossa equação vai ficar assim. G J, K, vou multiplicar por menos 1. G, J, 2 pontos. Esse termo. Aí, esse termo aqui está negativo, vai ficar positivo. Mais um meio. Aqui vamos ter DI, G, K, J. Mais DJ, G, K, I, menos DK, G, J. E ponto. XJ. Só para retomar aqui a vocês, né? Quando eu estou escrevendo essa notação de derivada em relação a K, significa derivar em relação a XK. Então, tá certo. Então essa aqui é a nossa equação de movimento. Claro, a métrica é inversível, então eu posso multiplicar pelo inverso da métrica. E, geralmente a gente não bota o G menos 1, a gente já coloca a métrica com os índices em cima. Então, é claro, essa matriz aqui, ela é livre do índice K. Então, se eu pegar G, vamos dizer assim, GNK, e essa métrica é simétrica, GJK é igual a GKJ. Então, isso aqui dá delta GMJ. Estou multiplicando pelo inverso. Normalmente, né, a gente faz isso. A métrica é definida de forma covariante, né? E a métrica inversa seria G menos 1 e J, a gente não coloca a gente chama a métrica inversa, está no espaço de índice de secção, no espaço contravariante. É só para lembrar isso aqui. Então, quando eu vou multiplicar essa, como eu tenho esse índice aqui livre, né? Não dá essa frase, deixa eu colocar aqui para eu posso multiplicar isso aí pela métrica inversa. Então, eu multiplico por GNK. Quando eu multiplicar por GNK, isso aqui vai ficar, então, GNK vai ficar MJ. Então, vai ficar X, 2 pontos, N. Do delta. E aqui vai ficar mais um meio de GMK. Aí ficou DI, GKJ, mais DJ, GIK, que é GKI, que faz, menos DK, GIJ. X e ponto, XJ ponto, igual a zero.
falou, aceleração. Aceleração da partícula, ela é dada por tudo isso aqui. Então, uma força dependente, né, não só da posição, porque as métricas dependem do x, a inversa da métrica também, mas da velocidade. Então, é como se a partícula agora está se movendo em cima dessa superfície esférica, sujeita a essa força aqui. Aceleração igual a, vou ter a massa igual a 1, por isso não tinha aparecido bem o x2 pontos. A aceleração é igual a essa força de fio, a força exercida para a partícula poder se mover em cima da esfera. Quem já fez um pouquinho, conhece o formalismo da geometria riemanniana, sabe que isso que está aparecendo aqui é exatamente o chamado símbolo de Christoff, ou a conexão afim sem torção. A esfera, nesse caso, não vou dar variedade, afim, conexão afim sem torção. A conexão pode ter torção, ou também chamado de conexão de Christoff, ou símbolo de Christoff. Que é esse objeto que a gente chama de gama M. Ele é definido dessa forma. No meio, o G inversa da métrica, G indicada DI, tudo isso tudo tabelado, todo mundo conhece as conexões, quem faz relatividade geral, isso já está tudo implementado em pacotes, né? Esse símbolo de Christoff. Então, essa é a chamada equação da geodésia. É o movimento retilíneo, entre aspas, retilíneo, né? Uniforme em cima da hemisfera. É a partícula, vamos dizer assim, livre, entre aspas, que se move em cima da esfera. A equação de campo, a equação de movimento é essa aqui. Opa, x em os pontos da aceleração mais gama em IJ x i ponto x j ponto igual a zero. Então, essa é a chamada equação da geométrica. É a trajetória, né, da partícula que se move em cima da hemisfera. Então, essa conexão é a função da métrica, suas derivadas, quer dizer, é a função das derivadas da métrica, perdão, e o inverso da métrica. E isso aqui faz o papel então, da força holonômica, daquela força que mantém a partícula em cima da hemisfera. Esse é um ponto. Deixa eu fazer só escrever isso aqui. Então, o modelo sigma não linear, eu gosto muito desse exemplo, até para a gente poder já começar a ensinar variedades riemannianas em curso de graduação. É só você pegar quem está começando a fazer mecânica analítica, já está aqui seu formalismo lagrangiano, pega o movimento de uma partícula que se move em cima de uma hemisfera, aplica o formalismo lagrangiano, não é nada demais, fazer uma variação em relação a x e naturalmente, a geometria riemanniana ela vai saindo. A métrica sai do vínculo, quer dizer, a métrica é uma expressão do vínculo. A métrica ela vai refletir a superfície, a subvariedade, onde a partícula está se movendo. Então, o movimento da partícula está restrito. Então, a métrica saiu da variedade, nesse caso, ela vai em hemisfera. A conexão sai naturalmente da equação de Euler-Lagrange. Então, quer dizer, isso aqui a gente não precisou introduzir um formalismo de espaço curvo para falar isso. O espaço curvo saiu da física. Então, acho que é um exemplo simples para a gente botar na graduação, ajuda o estudante a entender naturalmente como é que essa formulação de riemanniana, né, sai de um problema físico simples, que é uma partícula se movendo em cima de uma hemisfera.
A gente pode com isso aí modificar também, né, a introdução da conexão, né, que é uma coisa importante. Agora eu vou fazer só uma outra cosmética aqui nessa equação. Vamos fazer o seguinte. Essa equação eu posso escrever da seguinte maneira. Derivada temporal segundo. Vamos botar assim, derivada variável, derivada temporal da velocidade de xm ponto. Depois aqui eu posso fazer o seguinte, mais gama mínimo e j x e ponto. Vou juntar isso aqui assim. E aqui eu boto assim j ponto. Agora assim, não fiz nada, só eu organizei a equação assim. E aí aqui eu posso colocar o seguinte, escrever isso aqui dessa maneira. ddt delta de m j vai ficar esse mj, vamos bater no xj ponto, levar o x ponto aqui, e aqui eu vou chamar essa estrutura aqui, esse objeto aqui, ó, ele tem índice e somado, então tem um índice livre m e um índice livre j. Eu vou chamar isso aqui de um A MJ mais A MJ XJ não. Então isso aqui normalmente a gente chama de uma derivada covariante. É uma derivada temporal corrigida dessa grandeza aqui. Essa grandeza aqui é essa contração magnética, essa velocidade. Então isso aqui a gente pode escrever essa equação de uma forma muito concisa. Então naturalmente já aparece a noção de uma derivada covariante. A gente está escrevendo a equação da partícula livre como dizendo que a derivada temporal covariante da velocidade é zero. Ou seja, a partícula é livre no sentido desse vínculo. Então, pessoal, agora eu vou falar uma outra coisa com vocês. Vou apagar isso aqui. Quando nós fazemos uma transformação geral de coordenadas nessa variedade, no espaço alto, ou fazemos um diffeomorfismo, o que a gente está fazendo? Vamos dizer que a gente mude as coordenadas, vou fazer uma transformação de coordenadas. Então, xi vai, transformação geral de coordenadas, no x' aí, que é a função do x. Vamos chamar isso aqui de diffeomorfismo, transformação geral de coordenadas. Então, a gente sabe como a métrica se transforma. A métrica GJ de x, né? Ela vai, também, transformação geral de coordenadas, ela se transforma em G' em J de x', que é colocar assim, dxm, dx' aí, dxm, dx' j, G'm. Isso é a transformação da métrica. Essa é a nova métrica, faço a transformação de x para x', a métrica vai do G' de um x', vai do G de x, do G' de x'. E a transformação típica da métrica é essa transformação aqui, chamada transformação de string, a covariância da métrica frente às transformações gerais de coordenadas. Então, a métrica mudou, a derivada também. Então, quer dizer, derivada. Se eu aqui estou derivando em relação a xi, quando eu fizer uma transformação geral de coordenadas, eu vou estar derivando em relação a d x'y. Então, isso aqui vai ser a derivada de xn, derivada de xn em relação a x'y, vezes a derivada em relação a xn. Né? Opa, vem. Então é a regra de derivação. Derivada em relação a x'y, eu já estou olhando, né? É a regra da cadeia. Derivar em relação a x'y é derivar em relação a x, e derivar x em relação a x'. Ou seja,
essa derivada, né, d'i, se transforma nesse modo. dxm, dx'I, dn. Então, se nós sabemos como todos esses objetos se transformam, a gente pode ver também como a conexão se transforma. Pode pegar gama, então gama, acontece gama, m e j, por transformação geral de coordenadas, é só seguir a regra, não tem problema, ele vai no gama linha m de j, que vai ser o meio, aí sim, g linha mk, aí eu coloquei d linha i, g linha j, G linha e J. Eu sei então como todo mundo se transforma. Aí coloco todo mundo aí. Bom, só lembrando também como que a métrica inverte. A métrica inversa se transforma. Quem é o G linha MK? G linha MK vai ficar D X linha M DXM DX linha K DXP GNP. Então eu sei como cada objeto se transforma. Eu faço a transformação de geomorfismo na variedade do modelo cíclico. Então eu sei como a métrica